sejam todos então bem-vindos, oficialmente iniciando nossa aula Civil 2, 24 de agosto de 2020. Em nossa aula de hoje, nós vamos tratar duas partes, nós dividiremos ela. Na primeira aula, na primeira parte, estudaremos então a parte das chamadas figuras jurídicas afins, que nós vamos entender que são elementos que vão integrar a parte constitutiva dos contratos, que são elementos que, na verdade, transitam no âmbito da formação e constituição dos contratos. Tá? No segundo ponto, colegas, vamos aprofundar um pouquinho o nosso raciocínio no que tange aos princípios dos contratos. Então, ou seja, a principiologia contratual, que, na verdade, são instrumentos que nos possibilitam uma reflexão maior no que tange ao âmbito do técnico e teórico dos contratos. Então, é importante que nós façamos essa abordagem, porque, de certo modo, quando nós trabalhamos a parte formativa dos contratos, nós utilizamos muitas reflexões voltadas aos princípios dos contratos, que, na verdade, os princípios, eles fundamentam, então, eu diria, o embasamento teórico, que nós vamos construir uma espécie contratual. Pois bem, para iniciarmos, então, gente, a primeira parte que temos em tela, o título de Contrato e Figuras Jurídicas Afins, e a doutrina ela nos reserva três elementos que nós estudaremos. Então, o primeiro, como a gente vê, é a policitação, depois promessa de contrato e ainda negócios jurídicos unilaterais. Então, nós vamos entender esta parte inicial, tá? E já partindo para a letra A, que nós temos aqui em tela, que é a chamada policitação, né? Policitação, a gente vem de policitar, é uma palavra do nosso português que é sinônimo, né, na verdade, de proposição, propositura, ou seja, policitar, semelhante a propor. Significa nada mais, nada menos do que propormos algo a alguém, claro que isso no âmbito da tentativa, né, da configuração de um negócio jurídico. E aí, como conceito, né, nós temos ali que é uma etapa, então, do processo de formação do contrato. Resta dizer aqui, gente, até que esse ponto aqui da policitação, acredito que daqui uma ou duas aulas nós estaremos estudando um ponto chamado formação dos contratos. E ali nós vamos ver as etapas e fases que constituem a formação do contrato, como se fossem os passos antes da celebração. É importante reiterar também que quando falamos em celebração do contrato, a gente significa o termo assinar o contrato, assim como nós estamos acostumados a falar, né? Assinatura do contrato, né? Então, a policitação, colegas, nada mais, nada menos, é a tentativa inicial de quem está propondo aquela tentativa de configuração de um negócio jurídico com a outra parte, ou seja, com o outro sujeito, né? Lembrando que quando falamos também em contratos e falamos nos sujeitos que compõem o contrato, é muito importante não esquecermos que o contrato ele só se faz, né, só se pactua entre sujeitos determinados. Isso a gente sabe, sujeitos determinados são de fato pessoas que são conhecidas, ou seja, Paulo e Pedro, ou seja, Paulo vai contratar com Pedro. Não pode ser, por exemplo, Paulo contratar com alguém. Com alguém, você sabe que aí não temos sujeitos determinados. E quando falamos em direito civil, especialmente contratos, mas também até vale isso para obrigações que nós estudamos no semestre anterior, essas relações elas somente se entrelaçam, né, se configuram por meio, então, de sujeitos determinados, tá? Então, esta parte inicial, colegas, que quando falamos da policitação, significa o simples ato de alguém promover uma proposta a outra pessoa. E aí, claro que ela vai estar no momento de aguardo que a pessoa vá assinalar para ela, seja positiva ou seja negativamente. Então, quando isso se configurar, o retorno que a pessoa dá é a chamada oblação. Oblação. É uma palavrinha que, inclusive, nós vamos estudar lá na fase da formação dos contratos, não se preocupem, mas só para tratar. Mas o que importa nesse primeiro ponto, colegas? Quando falamos de policitação, cuidar para a gente não confundir que é o envio da proposta e o aceite da outra parte. Não. A policitação vai apenas até o primeiro envio de proposta. Então, a primeira tentativa de configurar um negócio. Então, ela vai aguardar o retorno da outra parte. Tá? Então, a policitação nada mais é, que eu diria que a provocação contratual. Podemos dizer assim que ela tem um caráter de provocativo, que ela, através dela é que se dá o passo inicial, né, a caminhada inicial, para que se possa, então, chegar um pouco mais à frente e se configurar o contrato na sua forma expressa, por exemplo, tá bom? A letra B, nós temos aqui, então, a promessa de contrato. Vou subir um pouquinho aqui. A promessa de contrato, a gente pode pensar e refletir sobre ela como se fosse uma espécie de pré-contrato, eu diria. Não confundam promessa de contrato, com contrato efetivamente, porque de fato não é, tá? O próprio nome já diz, né? É uma promessa, é uma intenção,
de formalização contratual, tá? Aí o que eu coloco até em destaque verde aqui, né? Quando duas ou mais partes, então lembrando, né, gente, que o contrato, assim como as obrigações que já estudamos, elas podem ser firmadas entre dois sujeitos, entre três sujeitos ou quantos forem necessários ou importarem a determinada obrigação. Resta dizer, então, só que esses sujeitos, pela regra, eles têm que ser sempre determinados, tá? Ou seja, pessoas próprias, conhecidas, identificadas, né? Então, colocamos aqui duas ou mais partes se obrigam à celebração de um contrato futuro. Essa palavrinha aqui, ela muda, define todo o sentido da expressão, né? Então, quer dizer o quê, gente? Que uma promessa de contrato é uma manifestação de intenção entre os sujeitos envolvidos nesta relação, nessa possível relação que vai se configurar de negócio, só que ela é uma perspectiva futura. E isso, na verdade, quando ela é configurada a promessa de contrato entre os sujeitos, ela resguarda uma possibilidade e uma perspectiva. Dá para se dizer assim, uma expectativa de um negócio, que é quando realmente as partes elas acordam entre si, ou como se fosse, por exemplo, reservar algo para alguém. Também pode. A gente pode ver um imóvel, né? Vamos supor que alguém esteja interessado no imóvel, mas ela ainda ela depende de algumas documentações para formalizar um negócio com aquela pessoa. Então ela pode dizer, fulano, você pode segurar o negócio aí para mim? Ela pode dizer, olha, o que a gente pode fazer para amarrar e dar direitos a ambos, né, dar segurança a ambos, a gente pode fazer uma promessa de contrato. E nessa promessa você pode até, se quiser, dar um sinal, né, um sinal inicial, um percentual, e aí a gente fica essa manifestação de ambos os lados que irão firmar o negócio. Então significa que eu não oferecerei a ninguém enquanto nós tivermos a promessa de contrato vigente, né? Claro que a promessa de contrato, como o nome já diz, né, colegas, ela é uma promessa. Quer dizer que ela pode ou não se configurar lá na frente. Então, caso não se configure, vai depender do que as partes avançarem entre elas, em termos de desistência, que pode acontecer, isso é uma coisa muito natural, inclusive é um direito que todos nós temos, que é a liberdade contratual. Então, nós temos a liberdade de tratar e destratar assim que entendermos. Claro que aí, às vezes, dependendo da modalidade, se é um contrato, por exemplo, para mim destratar com a outra parte, vai ter o preço de saída, né? Vai ter o custo de saída, muitas vezes uma multa contratual, pode ser alguma coisa que esteja acordada entre os sujeitos, tá? Mas promessa de contrato, então, a gente é sobre um evento futuro. Então, lembrando, promessa de contrato não é a mesma coisa que efetivamente contrato, tá? Coloco aqui também, gente, que se as partes prometem, né, reciprocamente, então recíprocas entre elas, né, mutuamente, a prática de um contrato de compra e venda, mas sem a indicação do objeto, também pode. Tal promessa não produz qualquer efeito jurídico. O que eu quero dizer, gente? Que o contrato em si, quando ele é firmado entre as partes, ele tem que ter já objeto determinado. Isso vale para as regras que nós vimos lá em obrigações. Então, tem que ser um objeto possível, lícito, determinado ou determinável. Talvez vocês vão lembrar disso, né? Então, estas regras de negócio jurídico também se aplicam no âmbito dos contratos, tá? E aqui ele diz bem claramente, né, que se o contrato a promessa melhor de compra e venda, ou até mesmo um contrato, se for firmado entre sujeitos, né? Mas se ele não indicar, de fato, correto, com as características específicas, qual é o objeto, ele não tem validade jurídica, gente, tá? Então, ele é um negócio já que nasce nulo, com defeito entre si, com vício, tá? Então, o negócio pode dizer, é uma compra e venda de um apartamento. Mas qual apartamento? Isso não pode. Você vai ter que dizer do imóvel tal, cito a rua tal, matrícula tal, né, no registro de imóveis. Ou seja, quanto maior o número de características que você puder vincular à característica daquele bem, melhor, para que de fato você consiga garantir também segurança jurídica para ambos os lados da relação contratual, tá? Então esse primeiro ponto aqui, gente, que é a chamada promessa de contrato, né? Então ela vai se constituir nesse primeiro momento, tá? Então, a letra C, nós temos uma característica diferente, que na verdade, o que quer dizer a letra C, gente? Ela fala de negócios jurídicos unilaterais. Então aqui ela já está dizendo, unilateral é quando ela vai exigir uma manifestação apenas de um dos lados, só que isso depois do acordo. Vamos entender. Primeiro ponto, gente, a gente pega um exemplo de um contrato, né? Mas o contrato por si só, ele vai tratar, digamos que uma pessoa contrata alguém para que vá gerenciar a sua empresa, ou que vá gerenciar determinado negócio, ou determinado finanças da pessoa, economias da pessoa, que vai fazer aplicações para ela, tá? Por exemplo, uma bolsa de valores, um exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? Que essa modalidade de negócios unilaterais, gente, ela se opera dentro de um contrato. Veja que curioso. Então, por exemplo, aqui, como é que nós vemos? Nem todo negócio jurídico,
de conteúdo econômico, né? Lembrando que sempre quando falamos de contrato, estamos falando de conteúdo econômico, gente, vinculação sobre o plano econômico, tá? Configuram um ato contratual, pois existem os que, daí aqui é importante, produzem efeitos patrimoniais, lembrando, então, comunica-se com a esfera econômica, mas não se formam pelo acordo de vontades. Observe, vamos pegar aquele exemplo que nós falamos ali de investimentos, né? Digamos que uma pessoa ali tem uma poupança lá, uma reserva financeira, e ela quer fazer aquele dinheiro render mais. Digamos que o rendimento da poupança já está baixa, da taxa Selic, etc., e ela quer render mais. O que ela vai fazer? Ela pode contratar alguém para gerir esse valor dela, ou empregar em títulos do governo, ou investir, seja no que for. E nesse momento que ela faz um contrato de prestação de serviço com essa pessoa, ou com, digamos, pode ser uma corretora de valores, né, o que vai acontecer? A corretora de valores, no momento que ela assina esse termo, ela passa a ser responsável por esse capital do seu cliente. E aí, ela vai ter que gerir da melhor forma que encontrar esse dinheiro para que ele traga os rendimentos prometidos ao seu cliente. Então, aí que é um negócio jurídico unilateral, colegas, porque no momento em que a corretora vai tomar a decisão sozinha com relação à aplicação daquele valor do seu cliente, ela está tomando, então, uma decisão unilateral. Então, isso, gente, se caracteriza um negócio jurídico unilateral, porque, na verdade, de início, a gente observa que esse negócio jurídico unilateral, ele nasce de um contrato, a gente viu, né? Então, ele é uma extensão do contrato base, o contrato inicial, né, na verdade. Então, o que nós estamos planejando a partir daí a nossa interpretação? A gestão do negócio, né, que eu coloco aqui, então, isso acontece muito no chamado mundo business, né, dos negócios, que exigem muitas vezes tomadas de decisões. Por exemplo, uma administração de uma empresa, né, de uma grande companhia, muitas vezes é contratado uma pessoa profissional, né, para que faça a gestão dela. E essa pessoa, muitas vezes, a partir do contrato que ela obtém, ela vai ter que tomar decisões particulares lá na frente, ou decisões individuais, portanto, unilaterais. Quer dizer que a outra parte que contratou ele não vai participar nessa tomada de decisão, porque são momentos imprescindíveis que a pessoa precisa tomar decisões para cumprir o contrato que ela acordou com o sujeito. Então, é aquela situação. Se eu peguei um valor de uma pessoa e é para promover rendimentos que eu prometi a ela sobre esse montante financeiro, eu vou tomar as decisões que eu melhor entender para que, de fato, eu consiga trazer esse produto que eu prometi àquela pessoa. Então, isso, gente, caracteriza-se, então, um negócio jurídico unilateral, tá? Então, eu coloco aqui também, tá, gente, que esse ato, então, ele pode envolver também a declaração de mais de uma pessoa, então quer dizer que não necessariamente é entre duas pessoas, tá? É o exemplo que nós falamos agora de uma grande organização, que pode ser feito perante várias pessoas, um grupo de sócios, por exemplo, tá? E na categoria, então, do negócio jurídico unilateral, lembrando que eu coloco aqui, né, de quando as vontades são paralelas ou concorrentes, tá? Então é isso que vai se constituir justamente no momento aqui dos negócios jurídicos unilaterais, tá? No segundo ponto da nossa aula, a gente já avançando, só para finalizar, então, essas três características, essas três figuras jurídicas afins, né, elas são ocorríveis, né, elas vão acontecer no momento da formalização de contratos. Então, uma delas a gente vê que tem um efeito da policitação, que é a iniciação de um contrato, né, o passo inicial. A promessa de contrato também, ela não é um contrato ainda de fato, mas ela é, na verdade, uma intenção de produzir um negócio, só que ela já vai ficar formalizada, tá? E o negócio jurídico unilateral já é dentro do contrato. A gente entende que ele é uma extensão do contrato base quando ele é firmado entre as partes, tá bom? Bloco 2, gente, já vamos para os princípios contratuais, tá? Os princípios contratuais, como a gente fala, eu costumo dizer que é a base e a alma da reflexão quando nós vamos estudar contratos. Porque quando discutimos questões contratuais, nós nos baseamos, sem sombra de dúvidas, pelos seus princípios. Porque os seus princípios, na verdade, eles vão nortear quando nós contratamos lá as cláusulas contratuais, por exemplo, dentro de um contrato, quando nós estamos discutindo isso com a outra parte. E isso leva em conta o quê? Bom, eu posso dizer para o sujeito, bom, olha, amigo, esta cláusula aqui você está bloqueando a minha autonomia privada, você está me forçando. Então, veja, a gente busca sempre trazer à tona, né, os princípios quando a gente sente que está sendo invadido de alguma forma. Porque, de certo modo, o princípio ele nos resguarda direitos, né? Mas também, claro, que ele vai nos estabelecer deveres. Mas significa dizer que ele estabelece uma certa diretriz para a formalização dos contratos. O primeiro princípio que temos em tela é o princípio da autonomia privada, né? Então, o princípio da autonomia privada, gente, é muito importante a gente pensar e refletir acerca disso também,
que é quando antigamente falava-se muito na doutrina de princípio da autonomia da vontade. Só que essa ideia de autonomia da vontade ela tinha uma interpretação muito ampla, tá? Então, o que acontece? Com o tempo, começou a ocorrer um amadurecimento doutrinário das discussões, não só do sistema jurídico brasileiro, mas eu diria do âmbito internacional, no sentido de que a autonomia se entendia muito amplo falar de vontade. Só que quando falávamos de contrato, havia necessidade de minimizar ainda mais e especificar ainda mais esse princípio. Aí surge o título de princípio da autonomia privada. Quando fala em autonomia privada, a gente já vê que vai lá para o foro íntimo, né, da pessoa, remete lá para a subjetividade da pessoa, a parte interior do sujeito, que significa, em palavras mais simples, né, que ele vai ter a sua autonomia privada protegida para que ele tome as devidas decisões se ele quer contratar, ou com quem ele vai querer contratar e perante qual objeto que eles vão estabelecer no contrato. Então, isso garante à pessoa uma autonomia de decisão, para que evitar que ela seja, por exemplo, compelida, forçada por outra pessoa a fazer um ato que talvez não esteja no seu consciente. Tá? Então, aqui eu coloco, gente, eu destaquei até uns pontos. Quando falamos do princípio da autonomia privada, então, atenção, gente, privada vem do interior da pessoa, da subjetividade dessa pessoa, estamos falando que ela vai ter, então, uma liberdade para contratar. Então, cuidado aqui, gente, liberdade de contratar significa que eu posso firmar laços negociais com quem eu bem entender. Até aí, ok, tá? Segundo ponto, ela vai dizer também que possa escolher o que eu quero contratar. Por exemplo, se eu quero vender uma mobília de minha residência, eu quero fazer um contrato de compra e venda com uma pessoa interessada. Eu posso fazer isso. Então, quer dizer o quê? Que eu manifestei a minha vontade de negociar, já estabeleci a minha liberdade de contratar. Do mesmo modo, já estabeleci qual é o objeto que eu quero ofertar, que é a minha mobília, por exemplo. E aí também eu já tenho um possível comprador. Então, aí eu já tenho uma ideia de quem possa ser com quem irei contratar. Dá para se pensar, a gente se dizer, então, resumidamente, que o princípio da autonomia privada ele se fundamenta em 3 pilares. Né? Veja que eu destaquei aqui. Né? Um deles, que ele permite ao sujeito ele escolher, ter liberdade de quando quiser contratar, e ao mesmo tempo ele escolher também o momento oportuno, mas eu diria também o objeto que ele quer ofertar neste contrato, e o terceiro pilar, vamos dizer assim, com quem ele irá contratar. Ou seja, quer dizer que eu não sou obrigado a contratar com qualquer pessoa. Ah, você tem que firmar o contrato comigo. Eu escolho com quem eu bem entender. Talvez eu não tenha afinidade com aquela pessoa, ou eu tenha más referências daquele sujeito. Como é que eu vou contratar com ele se ele tem um nome feio na praça aí? Sinal que possivelmente eu posso ser mais uma vítima dele, né? Então, o que eu quero dizer, gente? Que o princípio da autonomia privada, independente da situação fática que nós estamos falando, ela nos possibilita que nós tomemos a nossa decisão individualmente e privadamente. Ou seja, nós estamos resguardados por esse princípio. Então, se alguém vier tentar violar esse princípio, você pode buscar o amparo através dele, justamente para se defender. Você não pode ser compelido, o sujeito não pode ser forçado a contratar o que não seja de sua inteira e plena vontade, tá bom? E aqui eu coloco também, gente, para fechar esse bloco, autonomia da vontade, né, que é o pilar de sustentação de toda a teoria geral dos contratos. Ou seja, gente, o contrato em si, a gente vai conversar isso muito ao longo do semestre. Quando eu falar em manifestação de vontade, vocês vão lembrar desse princípio, né? Que eu diria que ele é o princípio base, gente, do direito dos contratos, tá? Do Civil 3. O contrato ele só existe através da manifestação de vontade. Se não houver manifestação de vontade, obviamente nós não temos nem sequer indícios para a formalização de um contrato, tá? Segundo princípio, gente, temos aqui o princípio da obrigatoriedade da convenção, né? Também conhecido, né, no latim como pacta sunt servanda. Tá? Então, algumas doutrinas é bem provável que vocês encontrem, né? Então, o pacta sunt servanda, então já estão sabendo que ele está se remetendo ao princípio da obrigatoriedade da convenção. Tá? Esse princípio aqui, como o próprio nome já diz, né, gente, ele na verdade ele é uma extensão da chamada liberdade de contratar, que é que nós vimos ali acima, mas na verdade ele quer dizer o quê? Que no momento em que eu aceito firmar um contrato com alguém, que a gente sabe que até então eu não sou obrigado, mas se eu aceito, ele quer dizer que eu tenho obrigatoriedade em cumprir fielmente o que eu acordar neste contrato. Aí por isso que ele fala obrigatoriedade da convenção. Convenção é o entendimento entre as partes, tá? E aí eu trago a frase clássica, né, gente, do Hans Kelsen, né, que ele falava lá, né, só na teoria pura do direito, ele já dizia, né, o contrato é lei entre as partes. Quer dizer, ou seja, se as partes entenderam por expressa vontade
firmar um determinado negócio, e aí lembrando, né, a gente vai ter restrições quanto a isso, também já vou tocar isso na frente, que o contrato ele é livre para ser feito, firmado entre as partes, desde que eu não contrarie o ordenamento jurídico vigente. Isso é importante a gente ter em mente, então. Significa dizer que a gente é livre e não é ao mesmo tempo, né? E essa é a tal da limitação, né, do conteúdo, né? Mas, enfim, ele quer dizer que o contrato ele é lei entre as partes. Então, quer dizer, primeiro momento a se avaliar se esse contrato vai para o juízo, né, para sanar um possível conflito entre as partes, primeiro é analisado o teor do contrato. Ou seja, a interpretação até mesmo do magistrado a partir da situação fática que ele for encontrar, ele vai ter que se basear necessariamente também para identificar o que foi acordado entre sujeitos nesse contrato. Tem que ser analisado esse contrato. Por quê? Porque ele é fonte de direito, ele é fonte obrigacional do contrato. Então, significa dizer o quê? Que as manifestações de vontade foram expressas dentro deste conteúdo. E ali ela também tinha um poder de lei entre os sujeitos envolvidos, tá? No entanto, gente, eu trago aqui duas teorias, né, na verdade, que vão ao encontro dessa perspectiva aqui desse princípio. A primeira é chamada aqui teoria revisionista, né, vem de revisão, né, de revisitar, tá? Ela quer dizer o quê? Que se porventura as partes não se entendem na esfera extrajudicial, né, portanto, então, lembrando que extrajudicial é fora do Poder Judiciário, tá, no nosso dia a dia. Digamos que as partes têm um contrato entre elas, mas, no entanto, elas não estão se entendendo, não estão chegando a um consenso, tá, uma decisão unânime entre elas. E isso gerou um conflito. Quando gera um conflito contratual, muitas vezes o caminho a ser buscado é o Poder Judiciário, muitas vezes para resolução contratual, né, da melhor forma possível, ou a tentativa de firmar um acordo entre as partes sob a tutela do Poder Judiciário. Só que então a teoria revisionista ela fala da revisão contratual. Ela quer dizer que por mais que o contrato seja lei entre as partes, se for buscar amparo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai ter autonomia para revisar as tratativas contratuais que foram firmadas entre esses sujeitos. E aí eu coloco aqui, né, a gente que talvez, dependendo do caso, ele pode até modificar alguns pontos de determinado contrato. Isso através da sentença. Então, a sentença que for proferida pelo magistrado, ela pode ter um caráter também tanto declaratório quanto também modificador de alguns pontos do contrato. Isso quando, por exemplo, ele determina determinadas situações na sentença. E muitas vezes, determinadas obrigações que a sentença estabelece, ela pode vir contra, muitas vezes, algumas cláusulas daquele contrato. Que é aí que é o caráter revisionista, tá? Isso acontece geralmente, coloco também, gente, em casos em que haja um chamado desequilíbrio contratual entre as partes, que é quando um caso que a gente pode se deparar aqui é a onerosidade excessiva. Essa parte da onerosidade excessiva, nós vamos estudar ele mais para o finalzinho da disciplina, que é lá no artigo 478 ao 480, se não me falha a memória, que é quando estudamos, de fato, a onerosidade excessiva. E aí nós vamos entender, claro, de onde que surge esse elemento, quais são os fatores que preponderam para que ele se configure e aconteça, né? Que ele, como efeito, impacto, ele vai causar um desequilíbrio do contrato. É como se tivéssemos uma balança em mãos, né? No momento ela está equilibrada, os dois polos, mas chega um ponto que um vai subir e o outro vai descer. E é nesse momento que ocorre o chamado desequilíbrio contratual. E muitas vezes ele é causado ou por uma das partes que está obtendo vantagens sobre outra, vantagens indevidas, ou situações que possam configurar, por exemplo, enriquecimento ilícito, ou até mesmo fatores externos ao contrato, né, que possam causar impactos ao contrato, tá? E aí, claro, que necessita-se de uma resolução contratual, tá? E a onerosidade excessiva é um mecanismo, então, que é para blindar isso e voltar, restabelecer o equilíbrio entre as partes, tá? A segunda teoria, gente, é a teoria da imprevisão, tá? A teoria da imprevisão, por si só, ela já diz, né, que é de fatores imprevistos, ou seja, o contrato ele foi firmado com determinadas regras. No entanto, aconteceu um fato imprevisto que não está constante ao contrato. Um exemplo muito comum é a pandemia que estamos vivendo. Muitos contratos aí foram afetados, né, economicamente por causa do impacto que a pandemia nos trouxe. Teve que fechar comércio, teve que fechar estabelecimentos de diversos setores. Isso causou um impacto econômico, está causando, né, um impacto econômico. Então, a gente imagina, por exemplo, imóveis comerciais que tiveram que obrigatoriamente terem ficado fechados neste período, né, por determinação municipal, né, por decreto municipal. Então, a gente observa que esses imóveis, por exemplo, que tinham contratos de locação com os proprietários do imóvel, certamente, em alguns casos, eles tiveram que renegociar o contrato. Né? Porque se não renegociasse, nós teríamos também um desequilíbrio, porque, claro,
em situações esporádicas, de uma situação de pandemia, por exemplo, até a legislação, se você fosse buscar o Poder Judiciário, ele pode dizer, olha, você vai ter que fazer um ajuste para que se mantenha o contrato entre vocês e que não cause a ruína financeira do comerciante, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade interpretativa. Então, quer dizer que a teoria da imprevisão, gente, ela traz fatos que não estão previstos no contrato. Situações que podem acontecer que nem nós possamos imaginar. Alguns fatos, por exemplo, por força da natureza, alguns fatos, por exemplo, que nós possamos tipificá-los, né, como os casos fortuitos ou força maior, que aí, na verdade, não está ao alcance do ser humano, da dimensão humana. Então, aí são fatos que também a lei ela prevê. Então, veja-se que o contrato, gente, o que eu quero dizer? Ele não é só as regras que estão constantes neles e ponto final. Não, ele não é algo limitado, muito pelo contrário. A interpretação é livre, como se diz, né? Claro que tem que ver se ela vai vai ser assentada naquele pensamento, naquela aplicabilidade ou não, tá? Outro ponto, gente, que a teoria da imprevisão ela pode interferir também, que eu coloco aqui, é as chamadas cláusulas abusivas ou o contrato que possa ser revisado. A cláusula abusiva, na verdade, pode sair, às vezes, não necessariamente eu quero dizer que a cláusula expressa no contrato ela possa estar referindo fatos abusivos, mas talvez a interpretação que ela vai dar durante o curso do contrato. Digamos que uma das partes interprete de outra forma e entenda que ela teve que ser levada para determinado caminho, e isso possa causar um dano à parte, tá? Então, é mais ou menos isso que nós temos que entender, tá, gente? Então, quando falamos em obrigatoriedade da convenção, estamos dizendo que o que as pessoas contratarem são obrigadas a cumprir, mas fatos que possam surgir também terão que ser administrados, justamente para evitar conflitos entre as partes. E o terceiro princípio, gente, que é o da relatividade dos contratos, tá? Aqui nós estamos falando que o efeito que os contratos possam gerar, eles são relativos. Por quê? Porque, na verdade, eles trazem interpretações a partir deles, tá? Eu quero dizer aqui, então, gente, o efeito do contrato, ele é o mesmo que a gente interpreta no campo das obrigações. Vocês vão lembrar que as obrigações, lá quando estudamos diferenciação entre os direitos obrigacionais e direitos reais, nós vimos que os direitos reais, eles têm efeitos erga omnes, né, que é o efeitos contra todos, que é o exemplo de um registro de um imóvel, né, no cartório. Então, todo mundo vai ter ciência que eu sou o proprietário, efeito contra todos. Já as obrigações e os contratos, eles possuem um efeito que eu chamo aqui de erga singulum, né, singulares, ou seja, individuais, que só tem efeitos entre os sujeitos envolvidos no contrato. Então, é isso que nós temos que entender, gente, que o contrato ele é lei entre as partes, mas ele só tem um efeito, então, com relação às pessoas que estão vinculadas a ele. Exceções, gente, é a nova tendência que a doutrina tem interpretado, que é para contratos que possam ser firmados entre as partes, mas que em alguma situação ele possa gerar um efeito a um terceiro que não está como parte integrante ao contrato. Aí é uma situação também que pode respingar efeitos para um terceiro e muitas vezes, dependendo se for vontade das partes, um terceiro possa ser chamado ao contrato também. Que aí são três situações que nós temos aqui, gente, que é a estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro e contrato com pessoa a declarar. Fiquem tranquilos que isso é matéria das nossas próximas aulas, tá, gente? Eu só citei elas para a gente entender, tá? Então, quer dizer que, obrigatoriamente, entre duas pessoas, mas nada impede que a vontade delas, lembrando aqui o princípio da autonomia, né, da vontade, que seja trazida uma pessoa de fora do contrato para dentro, que possa integrar como parte ou como beneficiária dos rendimentos que esse contrato possa trazer, tá? E o quarto e último princípio, gente, que chama-se o princípio da função social do contrato, o próprio nome já nos diz, né, a função social. Qual é a finalidade a que se destina um contrato? A doutrina vai entender que um contrato, além de ele trazer as vontades das partes envolvidas, ele também vai ter que ter uma função integradora com a sociedade. Quer dizer que o efeito que esse contrato vai produzir, ou seu objeto prestacional, ele não pode trazer danos a terceiro. Ele não pode gerar danos ao meu vizinho, não pode gerar danos a uma determinada parcela da sociedade. Quer dizer que o contrato também eles têm que andar em consonância com a legislação vigente. Então, quer dizer que hoje falamos muito de coletividade. Então, a coletividade ela também está em jogo quando falamos na formalização de um contrato. Muitas vezes, um negócio muito simples, que é entre duas pessoas, ele pode gerar um efeito externo. E esse efeito externo, se for negativo, ele vai ter que ter reparação sobre o que ele lesar que não está vinculado a este contrato. Tá? Então, eu coloco aqui, gente, que o princípio da função social, né, ele não limitou a liberdade de contratar, como a gente viu, ele deixa livre para escolher como eu quero contratar, mas, no entanto, ele vai legitimar a liberdade contratual. Observe, liberdade de contratar é uma coisa e liberdade contratual é outra coisa.
Ou seja, o que eu coloco a termo no contrato no formato de cláusula tem que ser muito bem analisado, tecnicamente, para que eu não gere um efeito e um dano externo a pessoas que não estejam vinculadas a este contrato. Então, se gerar, certamente você terá que responder também pelo efeito que ele venha a produzir. Tá? E o 421 é um artigo, né, a gente do nosso Código Civil, que ilustra esse cenário, que ele vai dizer o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites, atenção, gente, da função social do contrato. Quer dizer que a função social, gente, ela também limita situações que possam ser consideradas ilícitas, ilegais, quer dizer que ela vai trazer uma proteção à sociedade. Por isso que nós temos o princípio da função social, tá? E aí uma interpretação do Flávio Tartucci, eu trago aqui também, gente, ele vai dizer o seguinte: que a real função do contrato não é necessariamente a segurança jurídica, que garante aos dois sujeitos, né, contratuais, mas sim atender também aos interesses da pessoa humana. Aí eu já acrescentaria da sociedade, né, quis dizer, né, da coletividade, que essa é a essência, gente, do princípio da função social, tá? E aqui, basicamente, tem outras interpretações, gente, mais para aprofundar essa situação. Eu só finalizo dizendo que o princípio, né, da função social, como está aqui, do contrato, ele está intimamente ligado ao princípio da conservação do contrato. Quer dizer que ele quer que o contrato seja preservado, mas que, no entanto, ele não cause transtornos a outrem. Quer dizer que o contrato ele tem que ter um comportamento que a lei ela garante a preservação do contrato, garante a natureza do negócio jurídico entre os sujeitos, mas deve ser sempre revisto, né, e pensado que o seu efeito não possa causar a outrem, tá? E aqui, gente, a gente finaliza essa parte